Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao seminário do Centro de Pesquisa e Análise Heráclito CEPA. Eu sou Adriel, sou membro do CEPA, sou físico, escritor, psicanalista, pesquisador, e hoje teremos uma conversa com o nosso convidado especial, Marcelo Thiene. O Marcelo é engenheiro químico de formação e ele construiu uma carreira sólida e aprofundada, ligada ao mundo dos negócios. Ele iniciou sua trajetória na Unilever, onde atuou como engenheiro por 5 anos, mas rapidamente migrou para a área comercial, caminho que guiaria toda a sua vida profissional dali em diante. Passou por empresas como Rodia, a atual Solvay e Unigel, onde chegou a vice-presidente de negócios, sendo responsável por um PL superior a US$ 1 bilhão anuais. Ao longo de décadas, negociou commodities químicas ao redor do mundo, especialmente na China, país que transformou sua visão estratégica e sua forma de conduzir relações comerciais internacionais. Desde 2013, atua junto à Oswaldo Cruz Química e, paralelamente, lidera com sua esposa a recuperação de uma fábrica de chapas acrílicas, consolidando sua experiência em gestão, reestruturação e visão global de mercado. É um profissional que une vivência corporativa de alto impacto, sensibilidade para negócios internacionais e profundo entendimento da dinâmica global da indústria química. Marcelo, muito bem-vindo ao nosso seminário de hoje. Oi, Adrião, obrigado por essa oportunidade. Eu acho que é uma opção da gente estar conversando hoje sobre o que acontece no Brasil, vou falar assim, está no mundo inteiro, não é só aqui, e como que a China entra para mostrar para a gente o que pode ser feito. Então, assim, eu separei esse assunto que eu acho que é bem atual. E foi assim, o maior impacto na minha vida profissional foi enxergar de uma outra maneira esse mundo do lado de lá, né? Oi, e o tema de hoje, né, já que a gente não mencionou ainda, o tema de hoje é o que a China me ensinou sobre negócios e estratégias práticas para negociar globalmente. E aí nós temos uma belíssima apresentação aí, Marcelo, o palco é todo seu. Eu quero conversar com vocês, né, porque a gente tem uma teoria interessante, né, do antifrágil, onde você aproveita aquilo que está te machucando para te tornar mais forte. Então, eu peguei esse lado, vamos dizer assim, emocional, psicológico, para a gente olhar também para a empresa, né? Como a empresa é um ser vivo, ela tem, com certeza, o mesmo comportamento que o dono tem, né? Então, isso acontece e vai levando para frente, tá? Então, assim, o que acontece, né, quando a gente olha para uma crise? A gente tem duas opções, né? Você sente e chora, tá? Você vai correr atrás de uma alternativa para aquilo que você tem de problema hoje, né? E a alternativa significa, muitas vezes, repensar tudo, né? Então, são coisas que a gente acaba querendo resolver sozinho, não consegue, na maioria das vezes, e a gente precisa procurar referências, procurar opinião, trocar ideias, e é uma possibilidade que, por aquilo que pareça, poucas pessoas vão atrás desse negócio, tá? Então, se pensar o seguinte, né? Quando você está com um problema grande, né, você tem duas opções, você está olhando aquele negócio, né? Quando está chovendo, algumas pessoas choram, outros vão vender guarda-chuva, tá? Então, é uma questão de você, pô, eu nunca fiz isso antes, tá bom, então vamos começar a fazer isso. Então, você tem problemas do tipo, né, coisas que você não controla, que está na mão do governo, é o clima, é a economia mundial, é a política de impostos, é a segurança. Então, são problemas que estão longe da tua área de ação, e se a gente começa a pensar, então, o que e como eu posso arrumar o meu negócio. Então, você tem uma situação, né, você está olhando para o seu negócio, ele vem normalmente, a margem vem caindo, enquanto você não está prestando atenção no futuro, que a maioria dos empresários, e até assim, até empregados também, a gente vai trabalhando sempre como bombeiro, né? Olhando aquilo que está pegando fogo, aquilo que está mais crítico, e esquece do lógico estratégico, né? Então, quando a gente olha assim, né, você tem uma visão daquilo que eu passei, né, o que é interessante. Como eu trabalhei na indústria química a minha carreira inteira, eu fui CLT até uns 12, 13 anos atrás. E é uma agenda que não é sua, é uma agenda da empresa, e você tem
diversos problemas que estão na sua mão, enfrenta a questão do dono da empresa ainda, como é que ele leva, como é que ele considera. Então, você tem que estar gerindo, tá, o externo, fora da sua empresa, o interno da empresa com você mesmo. Então, passei por uma época que a gente, como fabricante nacional na indústria química, é complicado, porque a gente tem várias barreiras, olhando desde a compra da matéria-prima, impostos, a política fiscal é complicada para a empresa, as margens são muito baixas, e em um determinado momento você chega assim, pá, eu continuo fabricando isso ou eu vou comprar, eu vou passar a importar. Então, a minha vida foi sempre deste jeito, né? O que era mais inteligente fazer? Nunca fiquei apegado aos ativos, fiquei apegado ao dinheiro, né? O que me dá melhor resultado? E chegou uma hora, isso numa das minhas experiências no passado, que eu tive que parar de fabricar, eu parei a fabricação de um produto e passei a importar isso da Ásia, e foi um negócio difícil para fazer com que concordassem com a ideia, afinal de contas, tinha todo um investimento feito em processo de produção, na planta, em equipamento, em pessoas e tal. Só que era um processo errado, então era antiquado, não era competitivo, a gente não tinha escala suficiente para poder brigar com aquilo que vinha de fora. E quando você fala de Ásia, principalmente da China, escala é uma coisa que é absurdamente valioso. A China, tudo que ela faz com certeza 10 vezes mais do que qualquer outro produto em qualquer outro lugar do mundo. Então não adianta querer competir, não adianta. Ou você se junta a ele, você morre. Né? Então foi aquilo que eu fiz, eu fui olhar para fora. Então comecei a viajar, eu viajei para a Ásia e fui visitar vários países e empresas para encontrar um parceiro que pudesse me trazer essa opção de não fechar totalmente, só mudar, em vez de produtor, para importador. Tá? Por incrível que pareça, aqui no Brasil, o importador, muitas vezes, tem mais vantagem do que o produtor. Isso, na indústria, é complicado pra caramba. Sim. Então assim, né, o que é fantástico na China? A gente olha assim, a China é tudo barato e é porcaria. Foi. Barato continua sendo, mas não é mais porcaria. Eles investem muito em tecnologia, eles se preocupam demais, porque eles se queimaram no começo com essa questão da qualidade. Então, eles não erraram de novo. Isso é uma coisa que é fantástica no governo. Quando você tem um governo que pensa 50 anos para frente, e ele vai estar lá nos 50 anos, não adianta, ele não tem como jogar uma ratoeira, uma bombinha, para estragar o negócio para o próximo cara que vai vir, porque ele vai estar lá para frente, né? Então ele tem que arrumar o caminho para ele continuar andando e andando rápido. Né? Sim. Então a China, o que é fantástico? Eles pensam como país. Então, assim, eu quero lançar uma indústria, eu vou fabricar cadernos. Espera, por quê, onde, e como e de que tamanho? O governo faz isso. Porque eu acho que tem uma demanda aqui na minha cidade e tal, mas não, pera, na tua cidade não é o melhor lugar para a gente fabricar papel, porque você não tem matéria-prima disponível, você não tem energia disponível. O melhor lugar, você vai lá, sei lá, para o Nordeste da China. Cara, mas é longe da minha casa. É assim que vai ser. Ou você faz assim, ou você não faz. Então, aquele negócio, você fala assim, pô, Marcelo, você não tem liberdade nenhuma na China. O nenhuma é uma palavra muito abrangente, né? Não é nenhuma. Né? Você tem restrições, tem, né, de fato, e tem razão de ser. Então, eu não vou entrar no mérito da parte de opinião, se você pode falar o que você quer, se você pode viver onde você quer, que são coisas que são questionáveis, é verdade. Mas se você olha para negócio, é super inteligente. Teve uma época, na minha época de indústria química, que apareceu lá um tal do shale gas nos Estados Unidos, que é o gás que vem da areia, né? É mais ou menos isso lá, tá? E é um gás barato, é um petróleo barato, um gás barato que os Estados Unidos descobriu. Isso mudou o mundo. E o que a China fez? Falou, bom, eu tenho que dar um jeito de ter produto barato, como é que eu vou competir com os Estados Unidos? Então, ela tinha que construir indústrias de transformação do gás em matérias-primas. Tá? Então, ele tem que quebrar uma parte do petróleo
e em quantidade suficiente para que ela tivesse matéria-prima para o país inteiro. O que o governo fez? O governo, ele mandou construir 15 refinarias e disse onde ele ia colocar essas refinarias. E pronto, ele pegou, lógico, ele escolheu quem ia ser o dono, né, do negócio, que é uma pessoa, não é necessariamente do governo, do partido, é uma pessoa, é um empresário, alguém que tem conhecimento da indústria. É aqui que você vai construir desse tamanho. E vai, acabou. Passa para o próximo. Tá? Então, assim, uma filosofia, uma maneira de pensar que nenhum outro lugar do mundo tem e que dá muito certo. Eu já visto o que a China cresceu. Imagina, vamos pensar assim, a China, há 60 anos atrás, morria de fome a população em todas as cidades. Quando eu fui para a China, eu fui ano passado 2 vezes de novo, né? Aí eu estava conversando com um rapaz, né? E ele estava falando que na cidade do pai dele, em 1973, morreram 3 milhões de pessoas por fome. E ele fala assim, por isso que nós comemos o que nós comemos. Porque naquela época não tinha opção, ou era isso ou morria. Então, tudo que se mexia, a gente comia. Tá? Faz bem, faz mal, não sei, mas morrer de fome eu não vou. E aí isso é muito legal da China. Por respeito aos mais velhos, aos mais antigos, aquilo que eles sofreram, até hoje, apesar de não precisar comer esses tipos de comida diferente, eles continuam comendo. Depois eu conto um exemplo, uma experiência que eu tive mais para frente aí, que é interessante. Mas voltar para o assunto aqui, olhando assim, né? O que isso tem a ver comigo? Né? A China está crescendo, mas eu estou no Brasil, né? O que tem a ver comigo? Muito a ver. Porque, às vezes, para quem pensa, não vamos olhar só para a indústria química, tá? Eu vou olhar, assim, para a indústria, para o negócio, para qualquer tipo de venda. E se eu for olhar, se o meu negócio não está bem, se eu não estou vendendo, vender serviço é outro mundo, tá? Quando você fala em vender produto, você tem uma condição, você está pegado, você tem ativo, você tem estoque, você tem capital de giro, então, são questões que afetam demais o negócio. Quando você vende serviço, a sua matéria-prima é mão de obra e conhecimento. Tá? Então, apesar de não ser fácil você estar contratando a mão de obra que você precisa para aquele seu negócio, mas você tem, e treina, e tem mais gente, você vai evoluindo nesse ponto. Quando você fala de produtos, quando você olha para a opção de fabricar, de comprar local ou de importar, você está abrindo a cabeça, você está olhando para realmente oportunidades, as melhores oportunidades, de uma maneira inteligente, olha assim, uma maneira sábia, inteligente, você vai usar. O inteligente é só pensar, né? Sabe usar a informação, o pensamento para fazer com que aquilo dê resultado para você. Tá? Então, assim, passar para olhar para o lado de fora, coloca você num mundo de muitas possibilidades. E que, com dados, você vai analisar todas essas opções e entender aquilo que vai ser o melhor negócio. Então, de repente, eu não conheço. A língua é uma barreira, né? O inglês, apesar que na China o inglês ajuda um pouco, né? O ideal é falar mandarim, porque poucas pessoas falam inglês na China mesmo. Tá? Você vai encontrar no hotel, a recepcionista fala o básico, mas se você perguntar para ela. Eu tive um caso que eu tinha comprado um pacote de café da manhã e almoço, e eu fui pedir para a recepcionista trocar, porque o café não tinha chegado a tempo, eu queria pegar o café da manhã do dia seguinte. Tá? E fui conversar com ela. Ela olhou assim, com uma cara assim, para mim, assim, good morning. Foi o que ela falou. Né? E aí ela olhava assim, ainda mexia a cabeça, né? Parece que você não está entendendo. O gerente está aí? Ah, sim, o gerente está aqui. Tá? Aí o gerente vem, o gerente falava inglês e tal, e eu consegui resolver. Mas imagina, uma pessoa está na recepção de hotel internacional, só tinha gringo lá dentro, e o inglês é normalmente a língua que mais se fala, e ela não falava. Tá? Isso porque os jovens na China, eles aprendem inglês na faculdade. Tá? Então, eles têm uma obrigação, né? O governo obriga, né? A que se comunique com os estrangeiros, porque o governo sabe que para que eu vou ter que inventar um negócio se eu já tenho um negócio pronto lá fora? Trago para dentro e melhora. Ele faz isso. A China é fantástica. Ela dá dinheiro para pesquisadores, cientistas, terminarem ou desenvolver a sua pesquisa na China. Ela financia tudo. E a condição é que o conhecimento fica dela.
Se você olhar por um cientista, por um pesquisador, ele está olhando para a pesquisa e não para a economia mundial, para a relação entre o país e a China. Então, muitos vão adorar a ideia e vão fazer a pesquisa lá, porque ele vai ter tudo pronto para fazer o que ele quer, ele vai desenvolver aquela teoria dele. Tá? E a China compra conhecimento. Interessante. Tá? Então, aí você fala assim, tá bom, nós estamos numa crise gigantesca, não vou ficar chorando, então eu vou buscar oportunidades. E eu fui fazer isso. Então, aqui, eu estava com um cliente meu, nós estávamos na Canton Fair, é a maior feira do mundo, ela tem o tamanho de 150 campos de futebol, para a gente ter uma ideia assim, de dimensão. Tá? Caramba! A feira tem 3 etapas, tá? Ela dura 5 dias cada uma delas, então tem 5 dias que são produtos vamos dizer assim, produtos de equipamentos pesados, primeira fase. A segunda fase é de artigos de decoração, mobiliário, construção. E a terceira fase fala um pouco de medicina e eletrônicos. Tá? 5 dias cada um, 4 dias entre cada fase para o pessoal desmontar e montar a nova. Eu fui na fase 2. Eu ia para a feira às 8 da manhã e saía da feira às 6, 7 da tarde, da noite. Eu andava 15 quilômetros por dia na feira e eu vi 2/3 da feira até sexta-feira. Não deu para ver tudo. Eu teria que ter andado muito mais rápido, teria que feito, não para comer, não para nada, e vai olhar todos os estandes. É uma feira que tem estandes de tudo que é tamanho, de 2, 3 metros quadrados até 200 metros quadrados. Então, o chinês ele não tem frescura, sabe? Ele faz aquilo que precisa, não mais do que precisa, e ele quer estar presente, ele quer conversar, ele quer estar vendo a oportunidade de vender. Então, você vai nos corredores, você vai andando, fazendo o zigue-zague, né, em todos os corredores e todos os pavilhões que tem. São 6 pavilhões, e cada pavilhão tem 3 andares, acho que tem 5 ou 6 subdivisões no pavilhão, e tem de tudo. Então, assim, interessante, a gente estava paramos no stand que vende caixa de papelão, presente, né? Para embalar presente, para uma loja fazer seu envio de produtos para o cliente e tal, de todo tipo de caixa de papelão. E aqui no Brasil, junto com a minha esposa, a gente tem além da fábrica de chapas acrílicas, a gente tem uma fábrica de peças de acrílico. Né? A gente fabrica peças e tem que mandar para os clientes umas caixas bonitas. Nós compramos as caixas aqui no Brasil para fazer um evento que nós estamos participando, R$ 50 cada caixa. Tá legal. Na China, por curiosidade, perguntei para o chinês ali quanto custava uma caixa, igualzinha àquela que nós tínhamos comprado aqui no Brasil. 30 centavos de dólar. Então, para fazer uma contazinha assim, bem de padaria, 30 centavos de dólar, o dólar hoje, vamos fazer uma conta redonda, está 6. Então, vou falar, vai tudo arredondando, R$ 2, tá? Essa caixa. Você vai pagar frete para nacionalizar para o Brasil, tá? Todo esse monte de outras despesas vai custar R$ 7. Estou multiplicando quase que por 4 o valor dela. R$ 7 versus 50. Quem compete? É impossível competir. Não dá. Por que a China é tão mais barato? Enquanto o fabricante aqui no Brasil fabrica 2.000 unidades por semana, o chinês faz 2 milhões de unidades por semana. Não adianta, é muita escala, tudo é muito grande. O país consome a maior parte daquilo que ele está fabricando ali, ele não precisa exportar. Ele exporta o excedente, então ele já fabrica um pouco a mais para poder exportar. Então, é uma condição que é muito difícil de competir. Eu vou falar o seguinte, não é nem que é muito difícil, não dá para competir, não dá. Você tem que ir lá buscar uma opção dessa tal, e passar a comprar você. Então, assim, imagina, para mim, olhando o meu negócio, as peças de acrílico, quanto que representa no custo uma caixa? Tá? Ela vai representar mais ou menos 3% do custo. Tá bom, ela vai passar a representar 0,2%, 0,3% do custo. Esses 2,5% é margem a mais. Cara, se eu tenho uma margem de 30%, 2,5% é quase 10% a mais de margem. Então, assim, são coisas bobas, mas que faz parte de você pensar diferente e sair da caixa. Né? Sim.
Aí nós estamos visitando o nosso fornecedor e ali esse senhor que está aqui no meio, esse chinês aqui, ele é o dono da empresa. Ele sentou conosco e serviu, né? Ele pagou o almoço para a gente. Então isso é uma tradição. Né? Como eles passaram muita fome, a prova de fartura é prova de saúde financeira. Uhum. E aí eu aprendi aí que você nunca deixa o prato vazio. Quando você esvazia o prato, quer dizer, eu quero mais. Eles vão te servir mais. Então, se por acaso você pegou um negócio que você não gostou, sei lá, pegou uma carne diferente que você não achou legal, mas você comeu e limpou o prato. Eles vão colocar aquela carne de novo no seu prato. Então, nunca deixe o prato vazio. E a mesma coisa com bebida. Eles tomam muito chá. Né? Lá a bebida é quente, não tem gelo, não é gelada a bebida, porque faz mal o frio na digestão, não é legal para a digestão você diminuir a temperatura do corpo, então eles não tomam nada gelado e, de preferência, eles vão tomar chá. Né? E a mesma coisa, se você esvaziar a xícara de chá, o cara vai colocar mais chá. Até você se afogar no chá. Se você não deixar aquela xícara cheia lá, você vai tomar o chá o resto do dia. E eles são muito atenciosos. Então, assim, esse senhor, ele não fala inglês, falava só mandarim. Essa moça chinesa que está do meu lado esquerdo, ela fazia a tradução. E eles fazem questão de viver com você, sentir você. Então, esse é o lado cultural que é interessante. Se eu posso ir para a China sozinho e faço negócio com quem eu quiser? Não dá, é difícil. Não vou dizer que não dá, é difícil. Você precisa ter alguém lá que te apresente, que te leve para esse teu futuro parceiro. Porque eles fazem o seguinte, eu tenho que te conhecer para confiar em você, para fazer bons negócios com você. Sim. Como é que eu vou te conhecer no primeiro dia de visita? Não dá. Temos que conviver. Tá? Eu tenho um caso, isso na minha época de indústria química, nós fomos visitar um fabricante grande, né? Fomos visitar a LG que fabrica televisão, também fabrica matéria-prima que eu ia comprar na época da indústria, e eu estava lá com o diretor de compras, o pessoal da área de vendas, né? E nós fomos jantar. E eles bebem muito. Eu não bebo. Tá? Isso é um problema. Porque ele quis me embebedar. O que eles falam na China? Quando você está bêbado, você é você. Uhum. Então, eu vou te conhecer melhor quando você não tem barreira, você não tem filtro. E eles bebem entre eles muito, né? É uma tradição no negócio beber bastante, e ele estava lá. Então, ele tinha lá um tipo de uma grapa, né, chinesa lá, e ele me chamava para o brinde. Vamos lá, campei, eu tinha que beber junto com ele. Aí eu estava com mais uns 2 amigos, né, um japonês e mais um chinês na mesa também. Eu falei para o japonês que morava aqui no Brasil, eu falei assim, Claudio, eu não bebo, cara, eu não vou beber. Marcelo, você tem que beber. Eu falei, cara, eu não bebo, como é que eu vou fazer aqui? Para minha sorte, quando o diretor me chamava para o brinde, um dos outros amigos meus que estavam na mesa chamavam ele também para brindar. Então, de cada 3 ou 4 brindes, eu tomava um. E ele tomava os 4. Né? O chinês tomava os 4. Chegou uma hora que ele já estava bem bêbado. Toda vez que ele me chamava para brindar, eu fingia que tomava e jogava a minha bebida num prato de sopa que estava do meu lado aqui, ó. Eu joguei no prato de sopa, acho que uns 10 brindes foram para lá. Ele saiu carregado. Uma interessante, uma parte do jantar, ele chegou para mim e perguntou a minha idade. E eu era mais novo do que ele 1 ano. Ele ficou surpreso, porque ele achou que eu era mais velho do que ele. E idade, para ele, significa muito, é antiguidade, eu tenho que respeitar. Então, ele é mais do que eu, porque ele é mais velho. Sim. Eles respeitam demais os mais velhos, né? Os pais, os avós e tal, como todos
a maioria dos chineses mais velhos hoje não tem irmão, né? São filhos únicos, né? Então, eles têm lá pai e mãe, os dois avós de cada lado, e quem ajuda a sustentar, e quem sustenta essa turma, esses 6 mais velhos, né? É o rapaz, tá? Então, ele tem que pensar que ele tem que sustentar, e os avós e os pais fazem tudo para que ele tenha a melhor carreira possível, profissional, para ter dinheiro para sustentar todo mundo, tá? E isso é um problemaço na China. Isso é uma outra coisa que é fantástica na China. Assim, Adriel, eu estou indo assim, para o outro lado assim, na conversa. Se você quiser, me traz de volta, porque eu vou lembrando das histórias, eu vou contando, tá? Sim, não, tá tranquilo. E isso é interessante, né? Eu conheci muitos brasileiros que moram na China, então, que estão lá há muito tempo, então eles foram me mostrando como que é a cultura, como funcionam as coisas, né? Então, falando da educação, eles são obrigados a estudar, né? Não tem opção, eles têm que estudar, não tem essa de não estudar. E quando a criança chega nos 10 anos de idade, tem uma prova em que vai definir um ranking e qual vai ser a escola que ela vai estudar dali para frente. Então, vamos pensar na nossa maneira de... Né? Vamos pensar assim, né? Tem o ensino médio, fundamental, tá? E, de acordo com as notas, vai classificar ela para qual faculdade ela vai. As faculdades são pagas, as escolas, em uma boa parte, não se paga, mas as faculdades são pagas. Então, você vai, primeiro por nota, qual faculdade você pode ir. Então, você escolhe a faculdade, pela tua nota, se você tiver nota para entrar na faculdade, legal, e aí você paga. Quanto mais alta a sua nota, menos você paga na faculdade. Se você não tiver nota e tiver muito dinheiro, você não entra na faculdade. O dinheiro não compra a vaga. Quem compra a vaga é capacidade. Então, a meritocracia começa com 10 anos de idade e vai para o resto da vida. Se você não foi bem nessa prova de 10 anos de idade, você está ferrado. Você vai ser faxineiro, atendente em loja, você vai trabalhar como taxista. Sim, trabalhos que não têm possibilidade de crescimento, tá? Então, você não vai para uma grande indústria, uma grande empresa, porque você não foi capacitado para isso. Então, tem casos, né, de suicídio, de problema, que o cara, eu estou ferrado, eu não vou ser nada, não quero viver assim, me mato. Muito chinês vai embora, né? Então, você tem chinês no mundo inteiro por 2 motivos, né? Eles vão estudar o que eles não conseguiram estudar na China. Aí estudar tem 2 possibilidades, tá? O governo quer que o cara é bom, e o governo quer que ele vá estudar fora para trazer conhecimentos externos, né, para a China. Ou eu não tenho como trabalhar legal aqui na China, eu vou me virar para trabalhar lá fora que eu vou ganhar mais, tá? Porque eu tenho contatos, eu sei o que eu vou comprar, que eu vou importar e tal. E você tem aqui no Brasil, você tem muito, você pega assim, aqui em São Paulo, principalmente, você tem ali no braço, você tem lojas, você tem importadores chineses que ganham fortuna, trazem produtos baratíssimos, vendem uma quantidade gigantesca por causa disso. O cara sabe a fonte, sabe onde ele consegue vender e vira um negócio, tá? Então, ele soube usar aquilo que a China tem de melhor, tá? Que é custo, quantidade, entrega e um monte de coisa. E quando nós fomos visitar a China, a ideia com esses meus clientes, nós fomos comprar uma fábrica, equipamentos para uma fábrica, para montar aqui no Brasil. Marcelo, você está louco? Está acabando de dizer que produzir e competir com a China não vale a pena. Como você vai lá e traz uma fábrica? Uma fábrica de reciclagem de plástico, que no Brasil não tem, e existe muito plástico, no caso é o acrílico, não qualquer plástico, tá? Só o acrílico, mas isso no Brasil se tem assim, são fábricas muito ruins, com péssima eficiência, péssima qualidade, com uma capacidade muito pequena. Então, esse meu cliente, ele vislumbrou que podia trazer equipamentos e tecnologia muito melhor do que tem aqui no Brasil hoje, e a fábrica nós somos isso no final de 2000, em outubro de 24, eu fui visitar, outubro de 24 eu fui visitar, a fábrica está funcionando já está testando, já deu uma qualidade muito melhor do que a fábrica que ele tinha os equipamentos para fabricar isso, ele conseguiu produzir melhor, mais barato e mais do que ele fabricava antes. Vai despontar aqui no Brasil.
Então, assim, não tem uma fórmula, né? Não tem um tudo é assim ou nada é assim. Não existe. Por isso que eu falo, viagem para poder enxergar oportunidades, tá? Então, assim, né, o que o Nassim Taleb fala, né? Que algumas coisas se beneficiam de choques, tá? Elas prosperam e crescem quando expostas à volatilidade, à aleatoriedade, desordem e estressores, tá? Agora, sim, por que eu preciso esperar a corda arrebentar, esticar para arrebentar, para acordar e pensar o que eu vou fazer diferente, tá? Então, é aquela opção que você tem de estar se reinventando. Não senta em berço esplêndido, né? Embora nós estejamos no Brasil, né? O hino fala isso, mas a gente não pode, não podemos nos conformar que eu estou num país muito bom, porque não tem terremoto, não tem furacão, não tinha, né? Furacão, ciclone estamos tendo agora, né? Mas a gente tem vários outros problemas que são tão graves, se não mais, do que esses climáticos, tá? E temos um governo que vai contra a gente, isso é fato. Né? O empresário é o inimigo aqui no Brasil, a gente tem diversas barreiras, um monte de problema em tudo que é campo que você tem, é legal, fiscal, trabalhista, ambiente, dinheiro, bancos, tal. Isso é uma coisa que é fantástica na China, olha só, você abre uma empresa na China, o governo te dá 3 anos sem cobrar imposto. Ele quer que você dê certo. Quando você deu certo, ele senta com você e fala, tá bom, como é que você vai me pagar? Daqui para frente, nós vamos agora acertar, assim, você não paga tudo que você não pagou, você faz um acordo, senão você vai ter que pagar esses 3 anos de novo, você pode quebrar dali para frente. E se o seu negócio deu muito certo, o governo vai ser seu sócio. Não tem opção. Ele vai ser seu sócio. Tá? E você fala assim, pô, perdi minha liberdade. Que nada, cara. Você vai ganhar dinheiro também, muito. O governo quer ganhar dinheiro, o governo quer crescer. Ele vai determinar para onde você vai, sim, mas é uma visão país. Ele vai olhar, ele quer que você empregue, ele quer que você leve desenvolvimento para aquela cidade, para aquele estado, para aquela região. Ele quer um monte de coisa, tá? Para isso. Então você vai fazer parte. Marcelo, existe bilionário chinês? De monte. De monte. Andando em Xangai e Pequim, o que você mais vê é Rolls Royce, Ferrari, Porsche. Eles vivem bem. Ah, Marcelo, mas o chinês não pode ir para mudar de cidade quando ele quer. Não pode. Ah, eu quero morar em Xangai. Não vai. Não tem espaço, não tem lugar. Vai fazer o quê lá? Por que você quer morar lá? Tem que convencer o partido. Né? E fala assim, e Marcelo, mas lá tem corrupção. Tem de monte. Tem corrupção. Eu conversei com uma chinesa interessante, até eu estava conversando com a menina, e assim, chinês fuma demais, né? Chinês fuma muito ainda. Mas o chinês é porco. Era. Uma coisa que a gente vê nas grandes cidades, né? Então, eu tive em 4, 5 cidades grandes lá da China, não tem bituca de cigarro no chão, não tem papel no chão, não tem poluição no ar, mas os carros são todos elétricos. Não tem mais carro combustível. Quem tinha carro combustível, está comprando carro elétrico. Então, não tem barulho, policiado demais. Acho que assim, eu nunca me senti tão seguro em andar numa cidade como Xangai, Pequim, Shenzhen, Guangzhou. A polícia está em tudo que é lugar, tem câmera em tudo que é lugar. Um caso interessante. Eu estava no táxi, e táxi é táxi no mundo inteiro. E chamei o táxi por aplicativo. E o cara do táxi, quando eu cheguei no destino, ele quis me cobrar. E assim, quis me cobrar 100 yuans. Tá? Um yuan são 7... $1 são 7 yuans. Tá? Ele quis me cobrar 100 yuans. Tá? Eu falei, não, senhor, aqui, ó, o aplicativo está falando que são 10. Eu vou te pagar 10. Ele falou, não, tem que ser 100. Né? É lógico que nessa conversa o cara não fala inglês, né? Então ele estava falando em mandarim, eu estava com um tradutor, que nem um celularzinho que eu comprei lá, que traduz o que ele está falando, traduz online, né? O que eu fiz? Eu peguei meu celular e tirei uma fotografia do registro dele, que fica no taxímetro do táxi. Se eu denunciar ele para a polícia, ele pede a licença.
Então, na hora que o cara viu eu tirando a fotografia da licença dele, na hora ele pegou os 10 yuans e me mandou embora do carro e acabou. Porque ele sabe que a polícia funciona e que ele vai ser penalizado por isso. Tá? Tem câmera dentro do táxi, tem câmera no táxi, tem câmera no ônibus, tem câmera no metrô. É assim, quando você vai pegar o trem, eu andei muito de trem-bala lá, você vai pegar o trem, quando você entra na estação de trem, você é registrado, 100% das pessoas que entram são revistadas pessoalmente, então tem uma cara da polícia que te revista, olha seu documento, você passa a tua bagagem no raio-x, todo mundo passa lá. Então, você não tem essa... perguntei para mim, estava com a gente assim, ó, tem caso de, sei lá, terrorista, crime, coisa assim no metrô? Ela coçou a cabeça, ela falou assim, ó, nunca vi. Um trem, nunca vi. Acho que não. E se algum dia aconteceu, a polícia apagou, né? Resolveu rápido, sumiu, não aparece na notícia, não aparece. Só quem viu, quem estava presente que vê, porque aí a mídia é totalmente controlada, né? Sim. Então tem esses cuidados, tá? Que você fala assim, é ruim. Pô, mas você não pode morar onde você quer. Cara, mas se eu for para lá, não vai ter trabalho, não vai ter moradia, no meu filho não vai ter escola, como é que eu posso ir para lá? O governo pensa por você. Tá? Então, assim, assim, é super relativo. Marcelo, você moraria na China? Apesar de tudo, eu gosto muito do Brasil. Eu não moraria na China, mas que eu estou trabalhando para desenvolver negócios na China, eu estou. Então, na minha visita na feira, eu descobri oportunidade de negócio, um produto para trazer para cá, eu tenho um contato. Então, assim, voltando para falar da importância da cultura, quando você vai fazer um negócio na China, você tem que ser apresentado por alguém que eles confiam. Se você tem um interlocutor que está te apresentando para um chinês, o chinês confia nesse interlocutor, automaticamente ele acredita em você, porque você foi apresentado por uma pessoa que ele confia. Então, isso você já tem o caminho que vai andar. Você pode, dali para frente, começar sozinho, você vai fazendo fez in, fez out, né? Então, a pessoa que está lá, esse intermediário, ele vai saindo e você vai entrando até desenvolver o relacionamento, e aí vai para frente. O chinês ele gosta de continuidade. O chinês é spot. No mercado externo, quando ele está vendendo, ele pode pensar assim, ele vem, faz uma liquidação e vai embora, ele não tem continuidade, ele tem... você pensa assim, pensa os carros que vieram para cá, na primeira vez que vieram carros da China para cá, as porcarias que vieram. Os caras foram embora e largaram. Tá? Hoje é outra coisa. Quer dizer que a BYD vai ficar aqui para sempre? Não, não quer dizer isso. Mas que eles investem para caramba e estão fazendo de tudo para conseguir garantir o mercado além do mercado chinês, porque eles enxergam que tem uma oportunidade, eles vão fazer um negócio sério para frente. Tá? Garantido não tem nada, nenhum lugar, nenhum país. Tá? Então, desde que você tenha um acordo bem firmado, tem uma pessoa que eu conheço, ele é o maior importador de motonetas elétricas do Brasil, de scooterzinhas elétricas do Brasil, o maior importador. Ele fica em Brasília. Ele traz da China essas motos. Ele nunca foi para a China. Ele tem um parceiro chinês que ele conheceu através de um amigo em comum, né, que apresentou os dois, eles desenvolveram essa sociedade. O chinês fica lá, negociou a fabricação, o produto e tudo mais, e ele fica aqui, ele faz a venda. E está isso há 10 anos. Então, assim, existe gente safada, coisa que não vai dar certo, problemas, mas tem muita coisa que dá certo. Tá? Bom, então, olhando para frente, depois que você está visitando, que você olhou para fora, que você está enxergando outras oportunidades, aí dá para parar e pensar no seu negócio. Tá? O que eu posso fazer a mais? Eu faço um exemplo meu, né? Na nossa fábrica de chapa acrílica. Chapa acrílica tem vou dizer que tem 2 produtos. Tem a chapa acrílica, que ela é cristal, que é que nem o vidro, é transparente. Isso é o commodity. Esse é o commodity. E eu posso colorir a chapa, eu faço a cor que você quiser. Então, essa é uma especialidade. Então, a gente tem na fábrica, eu tenho 100 brancos diferentes. Cada cliente quer um tonzinho diferente de azul, de rosa, tal, no branco, então eu tenho um tailor-made. Trazer a chapa,
brigar contra o chinês na chapa acrílica é impossível. Então, o que nós fizemos? Toda a commodity que é a cristal, eu parei de fabricar, eu importo da China. E é um lugar comum, tem vários outros importadores, né? Não somos só nós. Então, eu estou brigando na mesma relação de preço que esses outros meus concorrentes fazem. O colorido, só quem fabrica no Brasil tem como ter o colorido, porque você vai trazer uma chapa colorida da China, demora 3 meses para chegar. Se o cara errar a cor, você perdeu. Se você errar a quantidade, ou você deixou de vender ou ficou no seu estoque, ninguém mais quer aquela cor, se o cliente pediu uma cor específica, tá? Chegou a cor que ele... mas não era a cor que eu queria. Não vou comprar. E aí, o que você faz com o produto? Então, a gente tem uma proteção, que essa chapa, eu fabrico uma chapa, na cor que você quer, eu desenvolvo com você a sua cor. Então, é um trabalho especial. Nesse, eu tenho margem, porque nesse eu repasso o meu custo, é a condição do Brasil, e é o que é. Tá? No caso da chapa importada, é preço, briga de força no escuro. Tá? A gente teve que fazer isso para sobreviver. O que o meu fornecedor de chapa fabrica em 1 mês, eu fabrico em 7 anos. Sem discussão. O cara é mais barato. Tá? Então, assim, né? O que... Tá voltando aqui... Aqui. Então, aqui, a gente no final, a gente visitou, nessa semana que eu estava na China com o meu cliente, a gente visitou 7 fábricas de equipamentos para fabricação, para recuperação de acrílico, né? Eu andei aí esses 13 mil quilômetros na semana. Em cada uma das visitas, eu tinha o almoço. Então, aqui, a gente vai lá, a gente comeu muito noodle, legume, e um pouco do frango, dá para dar uma enganada. E a mesma cerimônia sempre, é super interessante. Assim, é um aprendizado para a gente como empresário, como é que eles tratam os clientes. Lógico, se você tem no seu negócio, você tem um cliente que é o cliente da A, tá? Você vai tratar muito bem, você vai levar ele para eventos, você vai buscar ele no aeroporto, você vai dar o tratamento VIP que ele merece. Tá? Sim. A gente, na China, a gente recebeu mesmo de um cara que não era nosso fornecedor ainda. A possibilidade de eu passar a comprar dele já me dá o status de VIP. A gente passou, nós compramos uns móveis na China e a gente misturou outros materiais com acrílico, né? O chinês fabricou para a gente. E na escolha, na hora de definir o pedido de compra, ele ficou com a gente na fábrica das 4h30 da tarde às 11 da noite, até fechar o pedido. A gente jantou com eles e eles me levaram de volta para o hotel. A fábrica era 1h30 do hotel, ele me levou para o hotel para ter certeza que eu ia chegar direito, porque ele falou, Marcelo, você não vai conseguir chegar de outro meio lá, não, eu vou te levar. Eles se preocupam demais com a gente. Então, assim, cliente... assim, é uma possibilidade de abertura de um mercado novo, né? Que está saindo lá da região deles, é uma oportunidade de crescimento, de conhecimento, e o governo não precisa de dinheiro de divisa, né? Ele precisa trazer divisa, e isso fez com que a maneira de pensar do empresário chinês atropelasse a nossa. Eu acho que eles são fantásticos. Eu virei apaixonado, tá, por todo o tipo de pensamento. Eu tava na cidade de Shenzhen. Shenzhen é a cidade da tecnologia na China. Tudo de mais moderno é fabricado na região de Shenzhen. Né? E estavam me falando assim, que se tem uma pessoa que está sem emprego, que eventualmente foi morar na rua, né? Aconteceu, o cara não tinha moradia, estava na rua, o governo pega esse cara, tira da rua, arruma um emprego para ele onde tiver emprego, e ele leva, por exemplo, ele vai levar o cara para uma fazenda. Tá? Ele paga o salário do cara no primeiro ano, então você, que é o dono da fazenda, tem que aceitar esse cara, mas você vai pagar o ano de salário dele, primeiro ano, o cara deu certo, aí você emprega e assume e paga o resto do salário do cara, dali para frente. Então, assim,
é tudo muito bem pensado. Assim, eles já viveram muita coisa ruim, então eles sabem para onde tem que ir, o que tem que fazer, como é que eu me previno. Assim, eles não deixam escalar. Ah, Marcelo, mas eles escondem muita coisa, né? A gente não sabe, porque a imprensa é controlada, a gente só ouve boa notícia, ninguém fala de coisa ruim da China. É verdade. Eles têm 1,3 bilhão de pessoas, tem muita gente na pobreza ainda, tem muita gente sofrendo para caramba no campo. Eles querem, mas assim, mas o governo quer trazer esse pessoal para uma condição melhor de vida. É o propósito dele, ele não quer ganhar dinheiro só. Então, eles têm que fazer, o país vai crescer, vai vir atropelando. Né? Então, falam, né, que quando, toda vez que teve uma mudança de posição entre o ranking dos países, né, uma mudança drástica, teve guerra. Né? E é mais ou menos previsto que, se a China continuar crescendo como está, ela passa os Estados Unidos em 2030 e pouco, uma coisa assim. Né? E até lá, né, nada tão linear, né, que possa ser garantir que vai ser isso. Mas a gente tem muita briga de um lado para o outro. A China é o país que tem a maior reserva de terras raras do mundo. É o poder da tecnologia na mão dela. Sim. Quem é que vai bater nela até a morte? Não dá. Eles sabem que tem o poder, eles sabem, assim, tem um equilíbrio de forças olhando países, tem, mas o que afeta a gente, empresário? Eles estão a fim de fazer negócio. Você sabendo o que, o como e o onde, você se dá bem. Sim. E nesses anos de negociação que você teve no mercado, tanto no Brasil, né, quanto na China, com a China agora, em termos de negociação, qual é uma diferença mais importante, assim, que você percebeu que acontece entre negociações feitas no Brasil e negociações feitas com os chineses? Qual é a principal diferença que você vê, assim, entre esses dois países em termos de negociação? Eu acho que eu diria assim, cara, eu acho que é a sinceridade. Eu tenho a impressão que a gente aqui no Brasil, quando você vai negociar, você sempre acha que o cara do outro lado está levando vantagem. Tá? Então, se assim, pô, eu estou perdendo alguma coisa aqui, não está legal, eu preciso também, eu quero levar vantagem. Então, você estica de um lado que não precisava, o outro lado estica para o outro, para depois chegar num acordo. Tá? Com o chinês, ele é muito franco e direto. É isso que eu posso fazer. É assim que eu quero fazer. Então, eu senti essa franqueza, essa sinceridade do negócio. Isso me encantou. Eu gostei demais. Assim, a, a vontade deles de fazer dar certo. E eles vão assim: qual que é o limite que eu chego? Ó, aqui que eu posso chegar. Menos que isso não dá para fazer. Mas eu já estou no meu mínimo. E realmente é muito baixo. Então, assim, quando você fala de preço, então, assim, eles vão para aquela condição mínima mesmo. Eles não põem uma gordura para empurrar, para negociar, para perder depois. Aí, quando você vai falar de comprometimento, relacionamento, isso que é um pouco mais difícil, que é você construir este relacionamento. Então, a entrada precisa desse intermediário para te ajudar, ter a primeira negociação, e ele vai te conhecendo. Então, assim, ele vai soltando o que ele gosta e o que ele tem devagarzinho para você, porque ele quer ver o quão longe você vai. Se você chega para ele, se é o cara que você quer comprar uma vez e vai embora, ele não gosta, ele não quer você. Se ele está no desespero, que ele tem que vender o estoque dele, alguma coisa, ele pode até fazer alguma coisa de um shot só, mas não é o interesse dele, ele quer relacionamento. E essa é a diferença que eu vejo aqui. Aqui, para você conseguir desenvolver para que você tenha valor naquilo que você pode oferecer de continuidade de relacionamento, você tem que primeiro mostrar um cifrão muito grande para o outro lado, o cara te atender, te olhar legal e aí pensar no resto. O chinês já não, ele topa começar pequeno, ele quer te conhecer e quando ele gosta de você, o negócio estoura. Interessante isso. E depois de tanto tempo se negociando também, tem alguma regra não escrita, além daquela que você aprendeu ali, que não pode limpar todo o prato, senão vão colocar mais comida para você? Alguma regra, assim, que você gostaria de ter aprendido mais cedo, que teria economizado alguma dor de cabeça potencial? Olha, eu acho, sabe, uma coisa que acho que assim, a gente não presta atenção nas tradições, tá, e na história do país. Eu aprendi de uma maneira meio desagradável. Eu estava no jantar com aquele fabricante de imóveis
E eles têm uma cerimônia interessante que quando você chega no restaurante, todos os utensílios que você vai usar, os talheres, o chopstick, os pratos, eles vêm embrulhados num plástico de PVC. E aí quem está te recebendo, ele desembrulha, ele pega água quente e desinfeta, vamos dizer assim, né? Ele termina de lavar, de limpar todos os utensílios e você pode pedir. Enquanto ele estava fazendo isso, tinha uma chinesa eu estava com a minha esposa e com o curador, um brasileiro curador, que foi nos ajudar a conhecer os fabricantes chineses. Ele estava lá nos apresentando o fabricante. E eles estavam brincando, dando risada da limpeza, né? Numa conversa entre a minha esposa e ele, né? Eu estava aqui do lado, a chinesinha perguntou assim para mim, Marcelo, do you like pigeon? Eu respondi sem pensar, yes. Quando eu falei yes, eu falei, cara, pombo, como é que eu vou comer pombo? Ah, meu Deus do céu. E veio o pombo num prato, o pombo veio inteiro, né? Você também dá, eu não gosto de comer frango a passarinho, eu não gosto. Porque eu não gosto de colocar a mão na comida para comer, né? E o que é um pombo, né? É um passarinho, né? Pequeno. Não teve jeito, eu tive que pegar e comer. E a minha esposa e o curador estavam rindo de mim, né? Da minha cara. Na minha frente, ao lado da mesa, estava o dono da empresa. Ele olhou assim para mim e falou assim, sabe por que a gente come isso? A gente continua comendo o que os nossos antepassados comiam, meu avô comia isso, em respeito a eles. Eu falei, doeu. Eu senti que, desculpa, né? Pô, sinto muito, que para nós isso realmente é diferente da nossa dieta, da nossa comida, a gente nunca comeu, né? Eu sinto, eu respeito, eu entendo porque, né? Eu sinto pelos seus parentes, não sei o que e tal. E então, assim, aconteceu comigo a primeira vez que eu fui para a China foi em 2010, né? E aconteceu coisa similar, né? E eu, primeira passagem, viagem e tal, passou, né? Passaram 15 anos e tal, e esqueci disso e vi como isso é sensível, né? Esse respeito a quem eles são, do jeito que eles são, sabe? Ah, Marcelo, mas eles não nos respeitam. Não sei onde, né? Não sei em quê, porque eles tomam cuidado. Pô, eles têm um negócio que é super lindo. Quando eles vão te entregar o cartão de visita, que eles ainda usam o cartão de visita, eles entregam com as duas mãos, de uma maneira que você possa ler o cartão, então é de frente para você, eles te entregam com as duas mãos, você tem que receber com as duas mãos, se agradece e pode guardar. Nunca escreva no cartão, nunca escreva no cartão. É como se estivesse escrevendo nas costas do cara. E você tem que ter o teu cartão também para entregar da mesma maneira para eles, porque eles estão se apresentando. Então, esse negócio da tradição, do respeito, eu acho lindo isso, né? E a gente aqui no Ocidente acaba desconsiderando muito disso. A gente é muito assim, é o brasileiro principalmente, né? Aperto de mão, abraço, uma piadinha, dá risada, tal. Eles são mais formais e respeitam mais esse ritual, tá? Então, eu acho que essa questão da gente estar sabendo muito bem aonde eu estou indo, com quem eu vou falar, quem ele é, qual é o tamanho da empresa, o que ele mais gosta, o que ele não gosta, sabe? E se interessar pelo outro lado. Eu acho que isso é uma coisa que eu não fazia e eu prestei atenção depois deles. Interessante. Nossa, Marcelo, já estamos chegando no final aqui do nosso seminário. Quero te agradecer por essa aula aí, muito bacana o que você trouxe para a gente aqui. E posso dizer que a gente aprendeu hoje não é apenas sobre como negociar com a China, né? É sobre como enxergar além do óbvio também, né? Ler o que não é dito, entender que a paciência, contexto e o relacionamento, né? Eles não são, como se diz, um luxo cultural, né? Mas é uma própria moeda de troca, né? Do mundo real hoje, principalmente em relação à China, né? Então temos que levar isso conosco, né? Para as próximas negociações, né? Entender essa questão principal, né? E eu acho que assim, nesse ponto, a gente olhar para aquilo que a gente já perdeu, né? A gente olhando como ser humano, né? O que a gente perdeu por achar que está subentendido, né? Sim. E tem muita coisa que faz falta hoje, né? Porque não é tudo que está subentendido ou está subentendido errado. Então, eu acho que falta a gente precisa desse pensamento, sai fora da caixa, se questiona, tá?
olha tudo que está te incomodando, porque é uma oportunidade de melhoria, né? E pensar diferente faz bem. Certo. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Te agradeço imensamente e nos vemos numa próxima conversa. Eu que agradeço, gostei da conversa e estou disponível aqui. Vamos fazer mais disso, que eu gostei da brincadeira. Um abração. Obrigado, Adriano. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.